Gente, a gente vai conversar agora, né? O nosso tema é consciência negra, mas eu vou conversar com ele sobre vários assuntos, um trabalho maravilhoso. Padre Luiz Fernando é uma referência aqui em São Paulo e também no Brasil, sempre que a gente trata desse assunto, de um trabalho maravilhoso que ele faz, justamente aqui, atualmente, fazendo na capelania de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ele vai contar tudo pra gente. Acompanha esse SBT e depois a gente conversa mais. Por séculos, a humanidade viveu fases obscuras, e um dos fatores que contribuíram para isto foram a escravidão e o racismo. No Brasil, este ato desumano perdurou até 1888 e só finalizou quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, no dia 13 de maio. Mesmo com o fim do trabalho escravo legalizado, os problemas sociais relacionados ao racismo não foram erradicados. Por anos, os negros foram obrigados a lidar com a segregação racial, grupos extremistas e até no século XXI a violência policial continua sendo um empecilho. Para lembrarmos das lutas da população negra, o dia 20 de novembro foi escolhido para tal representação. E não foi à toa, afinal, no dia 20 de novembro de 1695 morreu Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Vale lembrar que os quilombos eram comunidades para onde os escravos iam para fugir da submissão e procurarem ser livres. O Papo Reto de hoje abordará a consciência negra e sua importância. Acompanhe. Estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão com muita alegria e agradeço já Padre Luiz Fernando de Oliveira. Padre Luiz Fernando de Oliveira, como eu disse para você, é uma referência quando o assunto é pastoral afro, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil também. O Padre Luiz Fernando, ele é capelão da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? Ele vai contar para a gente esse trabalho bonito que ele faz e também assessor eclesiástico da pastoral afro do Regional Sul. Seja bem-vindo, Padre Luiz Fernando. Obrigado, Juarez, pela oportunidade. É um prazer estar aqui também nesta semana muito especial, né? É especial, é verdade. Tem grandes eventos aí, mesmo a abertura do seu programa fala por que nós estamos neste mês da consciência negra. Ô padre, a gente celebra esse mês da consciência negra, geralmente 20 de novembro passou a ter uma importância maior para a gente, mais do que o dia 13 de maio, que a gente sempre usava como o dia que é ainda o dia da abolição da escravatura, né? Tem um significado por causa disso? Então, o que nós sabemos é que no ano de 1978, houve então um grande movimento que se reuniu na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo e declarou o movimento negro unificado contra a discriminação racial, trazendo praticamente um histórico de Zumbi dos Palmares. Entendi. Que poucos conheciam, alguns estudiosos pela literatura. Tem um livro chamado Quilombo dos Palmares, de Décio Freitas, que retrata então que Zumbi foi de fato uma ascensão dentro daqueles movimentos dos quilombolas e a partir dali então perceberam que a manifestação, o movimento e a luta naquela realidade trouxe essa bandeira do movimento negro e declarando então o Dia da Consciência Negra. O Movimento Negro Unificado, isso é uma data, isso é um movimento importante. Ele se tornou primeiro um movimento na tentativa de trazer as forças políticas, sociais da época. Sei. E que se levantou por uma bandeira. Sei. E deu margem, inspiração para que outros grupos depois viessem a existir, como se fosse uma parceria do grande movimento. É como o chamado guarda-chuva. Sei. E os diversos movimentos nos estados se agregaram ao movimento negro unificado. Ô padre, a pastoral afro, ela tem uma história na igreja já de um certo tempo, né? O marco que eu percebo da minha geração de padres e outros é que em 1979 houve de fato uma pergunta para teólogos como o padre Toninho, que foi um dos primeiros teólogos negros que nós conhecemos. Toninho, que era o Orionita. Orionita ali. E era professor na Faculdade de Teologia. Eu conheci muito, um grande padre. Então, ele que era assessor da CNBB em várias outras atividades, se fez uma pergunta: qual é o espaço do negro na igreja?
E isso trouxe, então, uma série de reflexões. Nós tivemos também, não sei se você conheceu, um padre do Verbo Divino chamado Mauro Batista. Sei. Que foi um dos primeiros teólogos que nós conhecemos ali na formação nossa eclesiásticas. E ali ele tinha vamos dizer assim, quase que um refrão para justificar as teses que ele tinha. O negro não é, o negro não tem, o negro não pode. Então, esse negacionismo reforçou a ideia de como que os negros poderiam ser vistos numa sociedade, e aí o aspecto da marginalização se acentuou. E é bom lembrar que depois desse 79, surgiu a Missa dos Quilombos. Então, isso que eu ia perguntar para que você. foi em 81. Em 81, a Missa dos Quilombos. Que Em foi Recife, né? Que no Recife. E aí lá já estava Dom Helder Câmara, já estava lá, e né? Dom José Maria Pires já era um bispo destacado. Dom José Maria Pires é conhecido como Primeiro era Dom Pelé, falou, olha, Dom não Pelé, está muito adequado para mim, eu prefiro ser Dom Zumbi. Dom Zumbi, olha E aí ele se apelidou de Dom Zumbi e ficou praticamente em toda a sua vida no episcopado de João Pessoa. Eu acho muito importante a gente lembrar dessas figuras, né, referências no Brasil. Lembrando Dom José Maria Pires, um grande bispo, né? Foi ali junto. Que me ordenou, né? Foi ele que te ordenou? Dom Paulo pediu para que ele fosse brincando. o ordenante no ano da campanha da fraternidade. Em 88? De 88. A minha celebração foi um impulso para toda a caminhada que a campanha da fraternidade visualizou depois. Padre Luiz, eu não sabia. Você foi ordenado em 88? Em 88. 88, gente? Na Igreja Nossa Senhora da Paz, aqui no Glicério de São Paulo. Sei. Gente, em 88 nós tivemos a campanha da fraternidade, que justamente... você tem aí, né? Olha, a campanha da fraternidade que falava... Olha que interessante. Gente, ouviu o clamor deste povo, que era justamente sobre a campanha da fraternidade, era sobre essa questão do negro, né? Na sociedade, na igreja, em todos os lugares, né? Mas é bom lembrar, Padre Juarez, que a campanha da fraternidade, ela teve que pegar uma carona porque era o centenário da abolição da escravatura. Tem verdade. Se não houvesse esse tema social... Não sei se o tema da campanha da fraternidade sobre o negro já estaria dentro do rol das campanhas que vieram surgindo. Então, eu diria assim, quase que obrigou a igreja a olhar para esse tema em vista das grandes comemorações. Ô padre, o senhor falou, olha que interessante, então não existia uma pastoral afro-organizada? Não existia. Podia ter grupos até de iniciativa própria, talvez mais pelo lado rural, quando fala dos quilombolas. Sei. Talvez pela Bahia, por uma série de eventos culturais que a Bahia tem por si mesma. Mas depois, nós temos, vamos dizer assim, nesse processo de 79 para lá, nós fomos praticamente tendo essa dinâmica da criação de um movimento. Por isso que podemos chamar também que a pastoral foi um movimento social para dentro da igreja e que, como envolveu os padres, bispos da época, aí trouxe então toda essa pedagogia que é a pastoral, seguir o pastor, seguir o mestre, em favor das ovelhas, no caso, a comunidade negra. Eu faria uma pergunta para o senhor, a mesma pergunta que o senhor trouxe, uma pergunta teológica. Qual era o espaço, né, do negro dentro da igreja, nesse tempo que de repente a gente não via praticamente mesmo um número de padres muito reduzido, né? A gente sabe, às vezes, de resistências em relação a seminaristas negros que havia, mesmo no Brasil de antigamente, também um pouco mais atual, né? Eu vou falar com ela primeiro, mas depois o senhor fala, porque é para as pessoas saberem, de repente ver, porque a resistência, às vezes até o preconceito mesmo, dentro da igreja também em relação ao negro, né? Vou voltar aqui. Estou conversando com o padre Luiz Fernando aqui. O padre Luiz Fernando é assessor eclesiástico da Pastoral Afro da região sul aqui em São Paulo, capelão da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Depois a gente vai falar sobre a igreja, que eu acho fantástico. Padre, eu tinha perguntado, o lugar do negro na igreja, ele continua sendo um lugar de privilégio ou ainda continua sendo um lugar meio de ficar à margem?
Olha, Juarez, a questão que eu vejo é assim, tem um histórico por detrás de Sei. vocações negras, lembrando que índios e negros não podiam entrar na igreja. Não podiam. Enquanto persistiu a escravidão. E depois a forma de regularizar isso não permitiu que negros tivessem uma educação no nível de poder entrar no seminário. Então a gente ouviu histórias de padres que fizeram todo o esforço no tempo de estudante, em tempo de seminário, quase com uma concessão de poder entrar naquelas fileiras vocacionais. Que isso, O padre Toninho, hoje já está uma tese sobre ele e o histórico mostrou isso. Então, quando nós chegamos na minha geração como seminarista, talvez foi uma abertura. Sei. É bom lembrar que nós estamos no período já de uma igreja mais renovada, Isso. com mais adaptação, teve lá não só o concílio, como teve as conferências Isso. de Medellín, Puebla, Puebla, Santo Domingos. Então, essa abertura fez com que a gente entendesse que a população tem toda essa parte, vamos dizer assim, social, multicolorida, se pudéssemos dizer assim. Então, quando eu entrei no seminário, eu acho que foi, de fato, um chamado vocacional. Mas é interessante que quando você chega naquele ambiente do seminário, é que você começa a perceber o número de vocações e quantas pessoas negras podem estar dentro daquele espaço. E com isso, então, você não só aproveita pelo estudo, mas também aproveita a oportunidade. Eu acho que o fato de nós termos vivido no tempo de Dom Paulo Evaristo, aqui no seminário, ele já era um bispo que tinha esse olhar através de todo o seu lado pastoral e os bispos auxiliares, esse olhar que possibilitava que nós que viemos da periferia, porque foi uma igreja que já tinha uma visão periférica, fez com que os jovens das periferias escutassem também o chamado vocacional. Então, eu sou de uma realidade que veio dessas camadas populares, da qual eu ouvi o chamado. E foi interessante que eu ouvi pela Rádio 9 de Julho da época. Daquela época. Daquela época que foi fechada. Que foi fechada. Com a ditadura ela foi fechada. Então, eu ouvi o chamado da... Você é de onde? Bom, eu sou natural de São Paulo, mas eu fui criado numa cidade chamada Araçatuba. Araçatuba, Depois, voltando para São Paulo, junto com o meu tias que me criaram, eu acabei morando, então, ali perto do Belenzinho, num bairro chamado Água Rasa. Na Água Rasa. Foi ali que você entra no seminário, eu estava numa igreja Nossa Senhora de Lourdes, da qual tinha também os padres do Verbo Divino. Do Verbo Divino. Então, eles tinham também muito olhar vocacional e a gente também aumentou esse desejo de ir para o seminário. Então, eu tive privilégio e a minha geração teve privilégio por ser essa igreja aberta, e você lembra que tinha aquela operação periferia e a gente ia fazer atividades pastorais já nas periferias. Então, a minha vida toda foi na região de São Mateus, Sapopemba, que eram uma grande realidade de periferia, difícil da época, distância e tal. Então, você começava a enxergar essas camadas sociais, de favelas, de cortiços e de grupos. Então, eu diria assim que o meu olhar, ao mesmo tempo querer ser padre e ao mesmo tempo vendo essas realidades, eu acho que aí foi uma ligação, né? Uma sintonia do porquê que ser padre negro tinha um valor imenso também. E o formador também foi muito útil, porque ele pedia para que a gente fosse ao encontro dessas realidades. Ele me deu a oportunidade de estudar, por exemplo, um dialeto africano. Eu estudei Iorubá. Você estudou Iorubá? Iorubá. Olha. E com isso, então, ele já me colocou dentro desse cenário. Né? E logo veio esses encontros de movimentos negros. E quando se criou o primeiro grupo, foi aqui na Brigadeiro, na igreja de São Francisco, franciscana aqui, Imaculada Conceição. Isso mesmo, na Imaculada então, Conceição. Ali teve um primeiro encontro de uma espécie assim de um grupão de trabalhos voltado à consciência negra que o padre Toninho estava chamando. E aí, como seminarista, nós íamos colaborar, ele foi formando essa equipe. E outro dado também, nós tivemos um padre chamado Padre Batista, que foi muito importante. Ele era o cantor da catedral, que não tinha aquele tempo de orquestra, de coral.
Então, o trabalho dele, que era um trabalho voltado para crianças negras na Praça da Sé, alguns de nós, ainda seminaristas, também auxiliou esse trabalho ao encontro de quase que morador de rua da época. Nossa. E eram crianças negras. Ele era um negro vindo da região de São Miguel e acabou se ordenando na catedral e tinha então esse trabalho. Então, nós praticamente tivemos práticas pastorais, um olhar social que permitiu esta formação acontecer cada vez mais. Né? Padre, o senhor está trazendo tanta informação relevante e importante, porque isso é muito importante. Eu acho que é como registro histórico esse programa que está acontecendo, porque o senhor está trazendo nomes importantíssimos justamente para a pastoral afro e não só, para o movimento negro no Brasil. Eu acho importante. Padre Toninho, Padre Batista, pessoas como o senhor. Eu admiro muito você, Padre, que a gente encontra sempre nos nossos encontros e tal. O Padre Luiz Fernando é uma pessoa que sempre fez questão de marcar a sua presença com uma identidade negra. A roupa que ele está usando aqui não é porque ele veio no programa, não. Não é porque ele veio. O dia a dia do padre Luiz Fernando é sempre com uma roupa que caracteriza e sempre. Como que chama? Eu não sei como. Filar. Filar? Filar. Sempre nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos retiros. Mas isso é uma característica muito forte do Padre Luiz Fernando, né? Mesmo nas missas que ele celebra, os paramentos do Padre Luiz Fernando, ele tem toda essa marca da cultura negra. Eu acho muito bonito isso, porque você é uma voz importante na pastoral. E é uma coisa que pouca gente sabe, Juarez. A minha ordenação de padre foi animada por uma escola de samba do Peruche. Você está brincando? Não acredito. Em vez que tinha os jovens Claro, de tocar guitarra, violão, não. Mas naquele tempo, por influência desse padre Batista que está falando, ele falou. Tempos porque foi quase uma segunda celebração depois da missa dos quilombos. O padre está falando. Olha que. Não, isso é. Pior que não tem vídeo, alguma coisa? Esse é o meu maior problema. Sabe o que aconteceu? A Globo filmou pelo grupo jornalista Fantástico e nunca me deu uma cópia. Não, mas isso a gente tem que pedir. Isso a gente tem que pedir. Eu gostaria que você pudesse já de isso, atenção, Rede Globo de televisão. Foi no Fantástico. Foi na produção de jornalismo do Fantástico. Não, mas eu tenho uma amiga que trabalhou no jornalismo. Nós vamos conseguir, porque a missa de ordenação foi uma reedição da Missa dos Quilombos. Atenção, uma missa animada pela Escola de Samba Unidos do Peruche. Atenção. Benditos anos 80, era muito bom, os anos 80 era muito bom. A primeira missa afro em ritmo de samba. Uma ordenação. Em ritmo de samba. Eu acho no mundo. E com 3 bispos pesados da época, Dom Luciano, Dom Zumbi e Dom Décio Pereira, que era o nosso Dom Paulo estava? Não, Dom Paulo não estava. Dom Décio também? Estava Dom presente. Décio, que beleza. Olha, profetas, olha. E deixa eu te dizer uma coisa, eu acho importante o senhor falar isso, Padre Luiz Fernando, porque, na verdade, eu quero que o senhor explique rapidinho, explique para o pessoal a questão da missa. Por que o padre Luiz Fernando citou várias vezes a missa dos quilombos? Porque foi um marco, né? Foi missa dos quilombos, da nossa caminhada pastoral. Explica para o pessoal como que foi a missa dos quilombos, só para que as pessoas... Não, só para lembrar que Dom Helder e Dom Zumbi, eles tiveram lá uma proposta, fizeram 2 missas, uma missa chamada Missa Terra Sem Males, das causas indígenas, e depois a Missa dos Quilombos, que foi escrita por um poeta que foi tanto Dom Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra, e foi musicada pelo Milton Nascimento. Isso, Missa dos Quilombos. E aí, para dar, então, ênfase a tudo isso, eles fizeram uma primeira celebração, que nós chamamos no apelido de Missa Enculturada ou Missa Afro, que foi em 81 numa praça em Recife. E essa missa visualizou toda a cultura negra. E aí você sabe, né? A gente praticamente foi de colisão com toda uma realidade que jamais você pediria licença para fazer isso. Então o profetismo dos bispos que lá celebraram foi de tomar uma posição. Vamos celebrar como um grito. Para que a conferência dos bispos ouvisse. Estamos aqui, né? E foi de lá que nasceu Mariama. Mariama, a mulher que ama é a expressão, o apelido a Nossa Senhora Aparecida. É interessante você saber disso. Existe discos, né? CDs da Missa do Quilombo, Mariama, textos de Dom Helder que são maravilhosos, né? Textos de Dom Helder. Eu vou falar com a
com a Thaísa, mas eu vou voltar para falar com ela, para a gente falar do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tem muita coisa. Verato, você tem que fazer um documentário sobre isso. Tem que fazer mas ele já, sobre essa história maravilhosa,